Tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno. Tudo que frutifica, um dia foi semeado. Uma colheita nunca acontece por acaso. Ela não é sorte, ela não é improviso. 2025 não foi um ano comum. Foi um tempo onde vimos a fidelidade de Deus em nosso meio e uma colheita abundante. Eu operei, ele foi o primeiro que foi me visitar. E quando ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para liberar exatamente as palavras que eu precisava ouvir. Então, quando eu lembro dele, eu lembro como alguém disposto a estar perto e que é sensível à voz de Deus para poder nos abençoar com a palavra de vida. Olha, é interessante. A questão do Semi, ele, desde quando que eu o conheci, ele já tinha características de pastor. Desde a primeira célula dele, como líder, era alguém que cativava os irmãos e assim, ele tinha uma característica interessante. Vamos supor, ele ia na feira, então ele comprava ovo, comprava um doce, um ovo caipira, um queijo, ia lá, visitava o irmão e presenteava. Então os irmãos ficavam constrangidos com isso, o amor dele, a disposição, esse carinho que ele tinha já pelos irmãos, pela igreja, O Semi é alguém que faz a gente querer continuar crescendo em unção para manter ele perto de nós, recebendo dessa unção crescente. Então eu, particularmente, me sinto desafiado a crescer em unção para poder mantê-lo perto de mim, interessado em receber ainda mais do que supostamente aí eu tenho para compartilhar com ele. Ele não só me servia na igreja, mas sempre muita disposição em servir, em ser um canal de bênção, em abençoar minha casa, minha família. Então isso eu sou muito grato. Eu acho que o resultado da rede dele é um sinônimo exato disso, do fruto que a alegria gera. Ele é alguém que serve alegremente ao Senhor, e aí quando você olha para a rede é um retrato muito claro assim, da expressão dele como pastor se refletindo na vida dos discípulos, e ele fazendo com que todos cresçam, multipliquem com essa alegria, de forma espontânea, sem pressão e opressão. Mesmo com toda a correria, ele tem a preocupação com cada um dos discípulos, e isso não mudou. Isso continua idêntico àquilo que era lá na essência há mais de 10 anos atrás. Ela sempre foi muito paciente. Eu pensava assim, dessa vez ela não vai nem querer falar comigo mais, ou ela não vai nem perder o tempo dela com isso, Mas ela nunca desistiu de mim. Essa é a frase, eu acho que define melhor isso. Ela nunca desistiu de mim. Ele era vizinho da minha sogra. Minha sogra, ela vendia salgados. Ele ligou para encomendar o salgado e eu atendi o telefone. Aí ele falou da célula. Aí eu comentei com a minha mãe, falei, uai mãe, tem uma célula no seu prédio, você não vai? Ela morreu de vergonha. Não vou sozinha não. Eu falei, então eu vou com você, porque eu já queria muito que ela fosse, Foi essa única vez e nunca mais a gente parou de ir. Na verdade eu fui só eu e ela, amor? E aí já cheguei toda empolgada em casa e na outra semana o Ivan já foi. Algo que eu tenho que agradecer é pelo sim dele ao Senhor, pela disposição dele de largar as coisas naturais e aceitar o chamado do Senhor, para cumprir o chamado do Senhor. Essa decisão dele impacta diretamente na minha vida, na vida da minha família. Eles sempre estiveram disponíveis para aquilo que o Senhor queria fazer através deles, neles e em nós, Sempre estiveram disponíveis. Maior é o que serve. Ele sempre teve esse coração de servo e sempre imprimiu isso em quem anda perto dele, E aí a gente recebeu a notícia que era um tumor maligno, um glioblastoma.
Na verdade, eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Foi tudo muito rápido, mais ou menos 10 dias da descoberta até a cirurgia. Então, eu fui indo, sem saber muito bem o que estava acontecendo, assim, sabe? Eu me lembro que eu estava no corredor do hospital, logo o pastor Semi e a pastora Ingrid chegaram lá para orar por nós, né? Foram para a emergência ali. E eu lembro que uma fala que eu disse para a pastora Ingrid ali na hora foi: eu tenho certeza que isso é para a glória de Deus. Eu não sei, alguma coisa me dizia que tinha um propósito muito grande envolvido ali. Pastor Semi, meu discipulador Serginho, Gustavo Sérgio, nos abraçou assim, como também eu nunca imaginaria, porque era algo que eu não estava acostumado, com tanto amor. A vida da igreja era algo que a gente não conhecia, né? Então, ver tantas pessoas realmente nos abraçando, nos dando tanto amor, foi algo que, assim, mexeu muito comigo, muito mesmo. Veio o amor de Deus mesmo, assim, né? Que eu nunca tinha experimentado, na verdade. Então, é algo, assim, que eu agradeço muito a Deus por ter colocado o pastor Semi, a igreja, né, na nossa vida, porque mudou em todos os sentidos. E a gente vê o quanto a igreja é realmente completa, né? Realmente é um amor que constrange, é o verdadeiro sentido de ser família que eu nunca tive na minha infância. Então, realmente é algo assim que quem está de fora não entende. Realmente, quem está de fora, quem olha aos olhos naturais, não consegue entender. No início da célula, era apenas eu, minha esposa, os anfitriões e um casal. Nossa célula era bem pequena. O anfitrião, o marido da anfitriã, teve que mudar de trabalho, ele teve que trabalhar à noite. O casal que ia nesse dia não pôde ir, e teve um dia que eu compartilhei a célula, eu e a anfitriã, só nós dois mesmo. E assim, ela até tinha me perguntado se realmente ia ter célula, porque o pessoal não confirmou que iria. Eu falei: olha, onde 2 ou 3 estiver em nome do Senhor, Ele estará lá entre nós. Então, a célula vai acontecer. Um dos motivos de oração nossa, a gente sempre orava no final da célula, e a anfitriã sempre pedia um novo lar. E o Senhor concedeu ela que ela pudesse, né, mudar, comprar um imóvel, e aí ia ficar longe. E a gente ia ter que procurar um outro lugar, um outro anfitrião. E uma antiga membra nossa foi lá e disponibilizou a casa dela. Ela chegou falando que queria voltar a participar, que não estava participando porque era longe. E aí iniciou a célula na casa dessa nova anfitriã. A nova célula começou em julho desse ano. E a gente conseguiu trazer também, nessa nova célula, membros que estavam afastados por conta da distância dessa nova célula. Então, essa nova que iniciou agora em julho, a gente conseguiu trazer as pessoas que já estavam. E a anfitriã também mora há muito tempo na região, ela conseguiu trazer a vizinhança dela praticamente toda para a nossa célula. E hoje a gente já conta com 18 membros adultos e 6 crianças na célula. Esse ano de 2025, agora chegando no final do ano, a gente vendo por tudo que a gente passou, eu percebo que a gente está colhendo justamente aquilo que foi semeado lá atrás, que a gente nunca deixou de crer. E eu tenho certeza, estou ansioso para o ano de 2026, porque será um ano de multiplicação mesmo. Cara, eu sou grato a Deus por todos os discipuladores dessa rede. Nós caminhamos lado a lado dessas dezenas de células espalhadas pelos lares de todos os cantos da cidade. Como nosso pastor faz conosco, nós também fomos chamados a estar perto, sentar-se na mesa, ouvir as histórias, dar alegria, chorar no momento da dor, mas rir também. O discipulado é a vida compartilhada. E nada toca mais a nossa alma do que ver transformação na vida dos irmãos. Quem chegou agora tímido, hoje ele lidera com confiança. Quem não gostava nem de gente, nem de estar perto de pessoas, agora ele abriu a casa para ter uma célula. Quem tinha medo e vergonha, agora ele ora com autoridade. É o reino de Deus avançando entre nós. É a cidade sendo alcançada. Porque Ele nos chamou para fazer discípulos, até que todos o conheçam.
Eu comecei a célula aqui na Videira Bueno no início ali do ano, em meados de fevereiro para março, né? Eu fui desafiada a iniciar uma célula e por um momento, né, ficamos ali somente eu e meus filhos, meus 2 filhos. Num evento que fizemos na nossa célula de adultos, vieram algumas outras crianças e ali a minha célula realmente deu aquele pontapé inicial com 4 crianças. E não foi poucas semanas, né? Duraram meses. E eu me lembro que certa vez a minha filha falou assim: mamãe, vamos orar? Porque nossa célula tem que encher de gente. E eu falei, vamos, e passamos a orar. Todo final de célula, nós orávamos ali para encerrar e orávamos pelas crianças que deixaram de vir, que tinham vindo visitar, e orávamos para que o Senhor alcançasse outras crianças, né? Começou a chegar várias pessoas na nossa célula de adultos e com isso crianças e juvenis. E para a glória do Senhor, a nossa célula começou a crescer. A célula que começou ali com 4, 5 crianças, hoje já se passaram de 15 crianças. E isso, irmãos, é gratificante saber assim o tanto que a graça do Senhor tem me alcançado. Porque isso é favor, isso é graça. É um privilégio fazer parte desse ministério. Este foi o ano da restituição do Senhor na minha vida, em todas as áreas. Em todas as áreas, eu não tenho nem como expressar ou explicar o que o Senhor tem feito nesses dias. Quando eu estava prestes a ganhar, né, o meu bebê, meu primeiro filho, eu deixei de liderar ali naquele momento e depois, para eu retornar ali para o discipulado, para a liderança, para a célula de criança, eu comecei a passar ali por muitas dificuldades para voltar para essa liderança. Mas o Senhor sempre falou no meu coração que eu deveria voltar, então meu coração sempre queimava, né, com isso. Mas sempre havia resistências, eu ficava às vezes olhando para mim, para as minhas dificuldades, mas por muitas e muitas vezes, né, nas nossas reuniões de discipulado, a minha discipuladora falava: olha, você tem que retornar, se envolver novamente, você já tem ali 2, 3 crianças, filhos de membros, então você tem que auxiliar o seu esposo. Então, nesse ano, depois que nós passamos ali pelo retiro de líderes, queimou ainda mais forte no meu coração esse desejo de retornar e meu filho ficou doente. E eu falei, nossa, Paulinha, que é a nossa anfitriã e líder de treinamento, o meu filho ficou doente, não vai dar certo de ir hoje. E ela, nossa, eu já tinha convidado 3, 4 crianças e o pai delas confirmou, né, que elas iriam vir e tudo. Ela falou, eu vou fazer com eles. E aí passei ali algumas direções para ela, mandei foto da apostila e assim ela fez a célula. Então era para ser 3 crianças, né, que era o meu filho e os 2 filhos dela. E ela convidou esses outros 3 vizinhos lá. E no dia da célula eu não pude ir, meu filho também não foi, então foi os 2 filhos dela e 3 convidados. E assim nós começamos a célula, né, com 4, 5 crianças, e na outra semana nós já éramos o dobro, e assim o Senhor tem feito. O Senhor tem acrescentado dia após dia crianças sedentas pelo Senhor, e o Senhor tem falado, tem gerado vida, tem gerado salvação ali, e nós temos experimentado, né, do sobrenatural do Senhor nesse ano. Este realmente foi um ano de muito crescimento, muita restituição da parte do Senhor. E a pergunta que eu mais escutei foi: qual é o segredo do crescimento da Rede Kids? E eu meditando a respeito disso, pensando a respeito disso, e eu me lembro que assim como foi com Davi, Deus falou para Davi, Davi, como você descobriu o que eu queria? Que eu queria uma casa. Davi, ele discerniu o centro da vontade de Deus, o desejo do coração de Deus. Então, o Senhor tem nos dado muitas mulheres que têm discernido o centro do coração de Deus. O Senhor tem muitos planos, mas uma coisa é fato, tem planos do Senhor que são especiais. E sem dúvida alguma, o ministério infantil é um desses. Realmente o Senhor, ele tem entregado uma equipe que não são apenas tias que cuidam de crianças, mas que são pastoras verdadeiras, que amam o rebanho toda semana, em cada célula. Elas são pastoras que cuidam desse rebanho. E o Senhor é bom, porque a cada dia Ele tem nos acrescentado mulheres, né? Essa equipe de mulheres com um coração
tão genuíno e apaixonado pelo Senhor. E eu creio que o Senhor tem abundante crescimento para nós, porque eu sei que Ele vai replicar esse coração que Ele tem gerado de verdadeiras adoradoras no coração de cada líder da nossa rede, em muitas outras mulheres. E eu creio que esse é só o começo. Minha amada rede, hoje o meu coração não cabe no peito de tanta gratidão. Quando eu olho e vejo essas 140 células de criança e quase 100 células de adulto, um total de 3.800 membros, mais de 97 líderes de adultos e 125 líderes de criança, eu não vejo apenas números, vejo histórias. Histórias vivas da graça de Deus. Eu consigo ver cada rosto, cada lágrima que foi enxugada no aconchego de uma célula, cada casamento que foi restaurado. Cada líder que descobriu a alegria de servir e encontrou seu propósito no reino de Deus. E eu quero dizer, do fundo do meu coração, obrigado. Discipulador, anfitrião, líder, cada cadeira que você arrumou, cada xícara de café que você serviu, cada oração feita no secreto, nada disso foi em vão. Cada gesto de amor foi uma semente. E Deus, que tudo vê, fez brotar uma colheita. E hoje nós celebramos juntos o fruto dessa colheita, o fruto da graça. Mas gravem isso no coração. 2025 não foi o ponto final. Foi o alicerce. Foi Deus preparando o solo para uma colheita de proporções que ainda nem podemos imaginar. Porque o Senhor está dizendo hoje: filho, o melhor ainda está por vir. Eu tenho muito mais. Então, nós vamos avançar, vamos multiplicar, vamos ganhar essa cidade, casa por casa, vida por vida. Preparem o coração, porque o que Deus vai fazer em 2026 vai exceder, vai transbordar. Seremos mais uma vez surpreendidos. Eu amo vocês e declaro sobre essa rede: o extraordinário começa agora. To whom much is given, much is required. You've given freely that holy water. Promise to honor all you are. Father, we thank you for all you've done. We're letting go. We're letting go. Every burden, we know you will sustain.